falar sobre outro texto, senão esse. Coloca para nós aqui Neemias capítulo 8. Vamos ler alguns versículos a partir do verso 1. E eu gostaria de deixar uma palavra aqui mais de conselho, de orientação, deixar o lado de pentecostal um pouquinho de lado, né, e trazer uma palavra de orientação. Algumas coisas da liderança de Neemias que nós podemos trazer para a nossa vida e podermos aplicar no ano de 2025. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante toda a congregação, assim de homens como de mulheres, e todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. Era o primeiro dia. Qual o primeiro dia da semana? Qual o primeiro dia da semana? Era um domingo, não é? E leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Isso, irmãos, dá mais ou menos 6 horas. Fala para quem está do teu lado assim, fala assim: foi um culto de 6 horas. Perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. 6 horas de culto, né? E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, e estava em pé junto a ele a sua mão direita, Matitias e Sema, e Anaías, Eurias e Ilquias e Maazéias, e a sua mão esquerda, Pedaías e Misael e Melquias, e Rassum, e Rasbadana, e Zacarias e Mesulão. Somente até aí, porque o texto é muito extenso. Se você puder, continue a leitura na sua casa. Queridos irmãos, no domingo nós aprendemos tantas lições importantes aqui, não é? Para quem não estava aqui, em uma rápida passagem, nós aprendemos no domingo como Neemias, ele assumiu na terra um projeto que já estava no céu, já tinha nascido no coração de Deus. E aprendemos que por vezes Deus está buscando na terra pessoas que têm uma atitude e coragem para assumir projetos que já nasceram no céu. Nós aprendemos aqui no domingo que a notícia que ele recebeu, que foi uma notícia ruim acerca da condição de Jerusalém, o que poderia fazer com que ele desanimasse, parasse e esquecesse das coisas, na verdade, esta notícia despertou em Neemias o desejo de fazer a vontade de Deus. Às vezes, notícias difíceis, portas fechadas, situações adversas, nos empurram para o centro da vontade de Deus. Nós aprendemos aqui que Neemias nos ensinou com a sua liderança de si mesmo, porque às vezes nós queremos liderar outras pessoas, mas não aprendemos a liderar as nossas emoções. Ele conteve a sua ansiedade, esperou o momento certo para poder falar com o rei acerca de um projeto que já estava no seu coração. Mas nós aprendemos também que Neemias priorizou a oração. Durante todo o mês de janeiro agora nós estaremos aqui reunidos em oração. Todas as sextas-feiras nós estaremos aqui nos reunindo para orar. Orar por orar. E basta. Porque às vezes nos nossos tempos nós precisamos hoje fazer campanha para alguém orar. Precisamos fazer algum tipo de artifício para alguém orar. Na verdade, nós precisamos orar não somente quando os momentos difíceis chegam até a nossa vida. Eu falei aqui que a oração não pode ser o último recurso de um desesperado, mas a oração precisa ser a primeira reação daquele que é dependente. Neemias orou 8 vezes. Nós falamos aqui que Neemias nos ensinou não trazendo esta batalha para o nível pessoal. Sabe o que é isso? Ele entendeu que a oposição não era contra ele, era contra o propósito que estava sobre a vida dele. Fica mais fácil quando nós entendemos essas coisas. Mas a verdade é, irmãos, que mesmo passando, vou pedir a atenção dos irmãos, 10 minutos, né? Máximo 10 minutos. Mesmo passando as adversidades citadas aqui pelo presbítero Darleci, Sambalate, Tobias, Gesem, a oposição, as palavras de desânimo, as dificuldades que ele atravessou, em 52 dias Neemias foi até o final, concluiu a obra da reconstrução dos muros. A pergunta é, acabou por aí? Não, porque a obra de uma liderança não é uma obra somente de um feito, de um momento.
O trabalho de uma liderança é um trabalho de uma vida. Depois que Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, o muro estava completo, mas o trabalho ainda não estava reconstruído. Porque quando Neemias volta para Jerusalém, ele demorou 3 meses na sua viagem, e era uma viagem de alguns meses que ele se ausentaria, e ele demorou 12 anos ali. Ele percebeu que, além de encontrar os muros da cidade caído, obra física, ele encontrou também um povo que estava destruído por dentro, um povo que não tinha liderança, um povo que não tinha identidade nacional, um povo que não tinha organização de exército. A maior crise que Neemias veio para poder sanar naquele tempo, não era de um construtor, mas era a crise de liderança, de alguém que se colocasse adiante, assumisse o propósito de Deus e pudesse direcionar o povo para onde eles deveriam ir. Do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro, você vai ver Neemias reconstruindo os muros. Do capítulo 7 ao 13, você vai ver Neemias reconstruindo vidas. Quando você reconstrói um muro, alguém pode vir e derrubar, mas quando você levanta vidas, as vidas reconstroem quantos muros forem necessários. Neemias percebeu que a sua tarefa não tinha terminado por aí. No verso 2 do capítulo 7, diz que ele levantou alguns homens para trabalhar nesta obra junto com ele. E é interessante que o texto sagrado diz que esses homens tinham 2 características. A primeira, eram fiéis, e a segunda, eram tementes a Deus. Em nenhum momento diz que eles eram talentosos, habilidosos, não fala sobre talentos e aptidões, mas fala sobre caráter. Se nós queremos reconstruir coisas grandiosas para Deus em 2025, nós vamos precisar saber eleger quem vai caminhar ao nosso lado para realizar a obra. Às vezes nós estamos preocupados quem prega bem, quem canta bem, quem executa alguma coisa da melhor maneira possível, e Deus está dizendo: procure selecionar pessoas que tenham caráter, pessoas fiéis, pessoas que temam a Deus, pessoas que te levem para perto do altar, porque essas pessoas, sim, no momento que Deus quiser, Deus vai capacitá-los para uma grande obra. Eu tenho uma máxima comigo que diz: me diga com quem tu andas e eu te direi aonde você vai chegar. Precisamos colocar ao nosso lado pessoas que nos impulsionam para o centro do propósito de Deus. E você vai ver na Bíblia Sagrada que quando o propósito de Deus era grande, às vezes Deus precisou até mudar o círculo de amizade de algumas pessoas, precisou mudar pessoas de lugares, precisou mudar pessoas de ambiente para que eles amplificassem a sua visão. Não se espante se você receber uma grande promessa, um grande propósito da parte de Deus, e se Deus precisar mudar o teu círculo de amizade. No versículo 3 do capítulo 7 diz que Neemias toma uma decisão. Cada família deveria guardar o muro perto da sua casa. Alguém vai dizer: nós terminamos o muro, acabou a obra. Mas a verdade é que o difícil não é chegar na conclusão da obra. O difícil é você manter-se aonde você chegou. O difícil não é você concluir uma grande tarefa que você colocou no seu coração. O difícil é, depois de você chegar lá, você se manter. Neemias tinha essa preocupação, e cada família cuidou da parte do muro que estava diante da sua casa. Cada família cuidou da proteção da sua própria casa. E isso aqui é lindo demais, irmãos, porque não existe sucesso na nossa vida que possa justificar o fracasso na nossa família. Não existe ministério, não existe vida profissional, não existe sucesso deste mundo que possa justificar nós perdermos aquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa família. Neemias percebeu que enquanto a família estivesse unida, batalhando por um propósito, Deus poderia realizar grandes coisas neles e através deles. Pois bem, capítulo 8, verso 1. O texto diz que Neemias agora chama um homem chamado Esdras. Como é que era o nome desse homem? Esdras. Esdras era um escriba, sacerdote, um mestre da lei, um homem voltado para a parte da religião. E Neemias, irmãos, era um líder político, administrativo. Quando eu olho isso, eu vejo como Deus pode trabalhar com pessoas diferentes, e eles podem juntos fazer uma grande obra.
E o interessante é que às vezes nós estamos preocupados em nos cercarmos de espelhos de circo, de gente que não tem coragem de colocar o dedo na ferida, de falar quando está errado, gente que, quem sabe, quer aprovar tudo que nós realizamos, mas o texto sagrado diz que eles eram opostamente diferentes, pessoas diferentes em serviço, em aptidões, em ofícios, mas tinham um propósito em comum. Se nós queremos chegar em algum lugar no ano de 2025, nós vamos precisar aprender esta lição. Nós temos aqui, quem sabe, 250 pessoas reunidas aqui. Todos nós, diferentes, talentos diferentes, criações diferentes, aptidões diferentes. Mas quando nós nos reunimos num só propósito, o inferno vai ter que recuar, porque Deus vai fazer grandes coisas através de nós. Ah, mas fulano é diferente de mim. Glória a Deus por isso, porque existe uma complementariedade nisso. No capítulo 8, a partir do verso 1, em 5 minutos eu vou terminar. O texto aqui que nós lemos fala de um momento lindo da história de Israel, porque o povo estava na terra, mas precisava de uma renovação espiritual. O povo estava de volta, os muros estavam reconstruídos, mas, irmãos, que adianta nós estarmos nas nossas realizações desta terra, se a nossa vida está seca, se a nossa vida está vazia, se nós não temos diante de nós um propósito pelo qual nós podemos lutar e continuar a nossa vida? Quantas vezes nós falamos, eu cheguei até aqui, eu consegui aquilo que eu me esforcei para poder receber, mas lá dentro do nosso coração, nós percebemos que falta um renovo, uma renovação da parte de Deus. O texto diz que o povo se reuniu, irmãos, no domingo, às 6 horas da manhã, quando nasceu o sol, até o meio-dia, 6 horas de culto. Esta se coloca sobre um púlpito de madeira, e o texto faz questão de dizer que este púlpito foi preparado especialmente para aquela ocasião, ou seja, houve uma preparação, houve uma organização, uma priorização para fazer o melhor que eles podiam para aquele momento. E aí, o povo estava com tanta fome e sede de ouvir a palavra de Deus, que a preleção não foi uma preleção eloquente. O texto não fala que Esdras era um hábil orador. Na verdade, ele estava ali apenas traduzindo o texto do hebraico para o aramaico, chamado posteriormente de Targums, porque o povo tinha perdido o costume da lei. Imagine alguém pegando o livro da lei e fazendo uma tradução de todos os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que o texto diz que era o livro da lei, e o povo ficou 6 horas ouvindo alguém traduzir apenas aquele texto, e a fome era tamanha no coração deles, que nenhum deles moveu o pé sequer. No versículo 9, versículo 10 do capítulo 8, diz que o povo, depois de ouvir tudo isso, sabe o que aconteceu? Eles choravam. Sabe por que eles choravam? Quem sabe estavam se quebrantando e entendendo que estavam tão distantes de Deus, que não importaria se o templo tinha sido reconstruído, se os muros tinham sido reconstruídos, se eles não tivessem a aprovação e a presença de Deus sobre a vida deles. Depois daquele dia, irmãos, aconteceu algo tremendo, porque um momento como aquele não poderia apenas ficar no campo das emoções. Sabe quando nós participamos de um culto como participamos no domingo aqui? Quando nós participamos de uma ceia que Deus fala terrivelmente conosco, que nós nos movemos em espírito, choramos, nos quebrantamos diante da presença dEle, nós não podemos resumir aquele momento apenas no momento emocional. Nós precisamos traduzir este momento em atitudes. É o depois do culto, é o depois da oração. Não é o domingo, é a segunda, é a terça, é a quarta. Aquilo que nós aprendemos aqui nós somos edificados na fé. Lá fora nós manifestamos a nossa fé. Quer ter uma vida vitoriosa em 2025? Você vai precisar aprender a traduzir os teus momentos no culto em momentos no teu cotidiano, para que Deus venha aprovar e abençoar todos os teus caminhos. O povo se levanta, e a Bíblia Sagrada diz que eles celebraram depois de muitos anos a festa dos tabernáculos. Não foi por acaso. A festa dos tabernáculos, irmãos, era celebrada por Israel por 7 dias,
para relembrar os tempos da peregrinação no deserto, o cuidado minucioso de Deus. Vocês lembram o cuidado de Deus? 40 anos no deserto? O que acontecia lá? Quem pode me ajudar? 40 anos no deserto. Primeiro, a roupa não se gastava. Eu não sei o que acontecia, se a roupa crescia, se o povo tinha um sistema de almoxerifado lá, né, que podia catalogar os números das roupas, eu não sei, mas o texto fala, irmãos, que a roupa não se gastava. 40 anos no deserto, sabe o que acontecia? Coluna de fogo durante a noite e nuvem durante o dia, por causa do calor escaldante do deserto. Quando o povo se reúne para celebrar a festa dos tabernáculos, eles estavam lembrando, sabe de quê? Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui, é muito bom celebrar aqui, é muito bom nós agradecermos as conquistas aqui, mas o que nós buscamos aqui é naquele grande dia, nós ouvirmos da boca de Deus: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Sabe por que nós estamos aqui? Para pedir a bênção de Deus para 2025, sim. Sem a presença dele, nós não somos nada, não podemos nada. Mas, irmão, se tudo isso não for traduzido em um sentimento que nós não somos aqui, é de balde a nossa estada aqui. Somos peregrinos e forasteiros. Sabe o que aconteceu, irmãos? Avivamento genuíno. Sabe o que é avivamento genuíno? Começa pela palavra. O povo ficou 6 horas ouvindo a palavra. Eu tenho que falar isso como pastor da igreja. Às vezes, para você prender a atenção do povo, 40 minutos para ouvir uma mensagem, você tem dificuldade. Aqui não, só lá no Afeganistão. Mas tem gente que começa com aquela síndrome, do relógio. Outros começam com a sede, irmãos, que parece que comeu carne seca 3 dias. Permita-me falar isso aqui. Outros ficam agoniados por ouvir 40 minutos. Não tem avivamento sem palavra, não tem fogo sem lenha, não tem poder do Espírito Santo genuíno, se nós não aprendemos que tudo começa pela palavra de Deus. Avivamento começou a acontecer, e começou pela palavra, e culminou, sabe em quê? Arrependimento, confissão de pecados. A palavra confrontou de tal maneira aquele povo que eles se levantaram e começaram a confessar uns para os outros aquilo que estava no seu coração. Se a palavra não tem mais confrontado a tua vida, se a palavra não tem te conduzido para mais perto da santidade de Deus, se a palavra não tem me levado a cada dia a procurar deixar aquilo que desagrada a Deus e em contrapartida assumir as coisas que agradam Ele, nós precisamos entender o que nós estamos fazendo aqui. Todo dia que nós adentramos por essas portas é uma oportunidade que nós temos de nos tornar pessoas melhores diante dele. 2024 foi bom, 2025 precisa ser melhor ainda. 2024 nós servimos a Deus, 2025 nós precisamos servir mais ainda. 2024 teve santidade, teve poder, teve graça. 2025 precisa ser melhor ainda. De fé em fé, de glória em glória. É isso que o texto diz, sabe o que quer dizer? Olha, a graça não é como a glória desvanecente da lei, que vai perdendo a sua intensidade. A graça, ela é a cada dia mais intensificada. Eu quero ministrar sobre a vida de quem tem coragem para levantar as mãos aqui nesta noite para receber essa, quem sabe, a última profecia de 2024 sobre a tua vida no ano de 2025. Chega desse negócio de ficar pelo meio do caminho. Chega desse negócio de ficar sempre se lamentando pela tua condição espiritual. A glória de Deus vai se intensificar sobre a tua vida e você vai viver o melhor ano da tua vida espiritual. Quem tem fé e pode levantar as mãos por 30 segundos e adorar a Ele. Deixa eu pular aqui para a aliança. Sabe o que o povo fez depois de receber a palavra e confessar os pecados? Renovou a sua aliança. Ei, irmãos, a aliança é muito mais do que um contrato. O contrato é algo que duas partes se reúnem com condições pré-definidas e assume cada uma das partes aquilo que ela colocou como pré-condição que ela estabeleceu.
Um contrato estabelece duas partes. Aliança, no original, diatec, é diferente. Diatec também pode ser usado para testamento, porque o testamento, as pessoas colocam as suas condições e a outra parte aceita ou não. Se você abrir Gênesis capítulo 15, não temos tempo para ler, mas diz que Deus fez uma aliança com Abraão. E como era costume antigo, se pegava os animais, partia os animais no meio, fazia um corredor de animais mortos, e as partes envolvidas no contrato ou na aliança tinham que passar pelo meio dos animais, e eles falavam ali que se eles não cumprissem a sua parte no contrato ou na aliança, que fossem amaldiçoados e com eles acontecessem aquilo que estava acontecendo com os animais. Essa era a simbologia. O texto diz que Abraão recebe Deus. Os animais foram colocados, despedaçados. Só que o texto diz que um profundo sono caiu sobre Abraão. Abraão dormiu. E aí Deus se manifestou através de uma teofania. E o texto diz que uma tocha de fogo, uma coluna de fogo, passou pelo meio dos animais, mas Abraão não passou. É por isso que a nova aliança que nós vivemos não depende de nós, ela é unilateral, depende de Deus. É por isso que por vezes nós quebramos a aliança, mas o Deus que fez a aliança está disposto a renovar a aliança. A aliança é muito mais forte do que contrato. Quem sabe nesta noite você vai adentrar 2025 disposto a renovar a tua aliança. Deus te trouxe aqui para renovar a aliança sobre a tua vida. Entre 2025 diferente. Sirva a Deus. Isso é aliança. Para concluir, no capítulo 13, verso 25, e eu já vou fechar aqui. Coloca para nós aqui, por favor. Olha o que diz. O texto sagrado diz que Neemias, irmãos, depois de 12 anos em Jerusalém, ele retorna para o palácio do rei e fica ali alguns meses. Cumpre as suas obrigações. O texto não diz se foi a mando do rei ou iniciativa dele. E quando ele retorna para Jerusalém, ele vê que o povo, irmãos, tinha esquecido tudo que ele tinha ensinado. O povo estava fazendo casamentos mistos. O povo estava violando o sábado. O povo tinha quebrado a aliança novamente, porque a tarefa de uma liderança não é de um momento, é de uma vida. Às vezes o pastor prega uma coisa, ensina uma coisa aqui, e não quer dizer que nunca mais ele vai precisar ensinar, ele vai ter que ensinar novamente. Porque às vezes vidas são como árvores que precisam ser podadas várias vezes no mesmo lugar. Ah, mas o pastor já ensinou isso aí ano passado. Se está sendo ensinado de novo, porque tem uma necessidade. Tarefa de uma liderança é uma tarefa de uma vida. Quando ele voltou e percebeu isso, o texto diz, irmãos, que ele teve uma indignação santa. Eu termino aqui, olhe para mim. Indignação santa. A indignação dele não foi dar piti não, irmãos. Não foi sair gritando não. Olha o texto que diz: e contendi com eles. Eu já li esse texto aqui. E os amaldiçoei, e espanquei alguns deles. Eu já li esse texto aqui. E lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e nem tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Sabe o que aconteceu ali? Neemias se indignou e tomou uma atitude brusca diante daquela situação. 2025, Deus está procurando gente indignada, gente insatisfeita. Porque quando nós estamos muito satisfeitos com a situação, nós não queremos nos envolver com a situação, não queremos nos desgastar com a situação, nós começamos a aceitar tudo, começamos a fazer um desconto no evangelho, começamos a aceitar muita coisa que desagrada a Deus. Deus nessa noite te trouxe aqui para te dizer que Ele está buscando gente que está indignada. Indignada com o quê? Com o pecado que tem destruído as pessoas. Indignada com o quê? Com a violência que tem levado os nossos jovens para a sepultura. Indignada com o quê? Com a situação que nós temos presenciado aonde nós moramos. Se tem gente indignada aqui nesta noite como eu vou te convidar, se coloca de pé em nome de Jesus. Deus quer usar gente indignada. O que
que eu vou fazer, pastor? Vai precisar bater em alguém? Tomara que não. Vai precisar arrancar o cabelo de alguém? Tomara que não. Vai precisar fazer igual a Neemias? Irmãos, quando você olha Jesus entrando no templo e se indignando com o que estava acontecendo no templo, os vendilhões do templo, nós não podemos aceitar passivamente certas coisas. Deus está procurando gente que tem uma indignação santa, porque gente que tem indignação santa muda o atual estado das coisas, não aceita passivamente. Eu não sei se você vai conseguir, mas você vai lutar até o fim. Eu estava lendo um pouquinho esses dias a biografia de Martin Luther King. Se você nunca leu, leia. O homem que viveu por uma causa. Nós não podemos viver por nada, precisamos viver por alguma coisa. Deus te chamou para poder consertar coisa quebrada, coisa que está ao teu redor, e você pode mudar. Se você não se indignar, vai ficar do mesmo jeito. Se você não se indignar, não vai mudar. E às vezes vai precisar se utilizar de algumas medidas duras e drásticas. O texto sagrado diz que depois que Israel saiu do cativeiro, nunca mais Israel se dobrou à idolatria do exílio babilônico. Mas Israel começou a cometer outros erros que precisavam ser corrigidos pela sua liderança, coisas que estavam atrapalhando o propósito de Deus na vida deles. Ei, Deus me trouxe aqui, primeiramente, te trouxe aqui nessa noite, sabe para quê? Para nós avaliarmos o nosso 2024. Será que não tem coisa que precisa sair para Deus concluir aquilo que Ele projetou para você, para a tua família? Será que não tem coisa que você precisa, quem sabe, cortar até na própria carne? Tem coisa que a gente tem que cortar na própria carne. E é claro que eu estou usando uma figura de linguagem. Tem coisa que vai doer tirar, tem coisa que a renúncia vai doer. Mas se isso for te conduzir para o centro da vontade de Deus, se prepare. Se prepare para viver anos em que Deus vai manifestar o seu braço forte em você e através de você. Nós aprendemos aqui nesta noite com Neemias, irmãos. Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o teu 2025. Que 2025 seja um ano que você venha vivenciar milagres cotidianos da parte de Deus. Que esta igreja venha viver um tempo de aceleramento dos processos e projetos de Deus no ano de 2025. Deus tem pressa e você não pode ficar parado nessa situação. Deus quer restaurar a tua casa. Deus quer que você viva os sonhos que Ele projetou para você, mas Ele está buscando gente indignada, gente que está disposta e disposta a se apresentar como Neemias. Neemias deixou o palácio, o comodismo do palácio, mas ele não queria morrer sem antes viver tudo que Deus tinha para a vida dele. Deus te chamou para um ministério, Deus te chamou para uma obra, e Ele não vai aceitar te perder aí para o mundo, Ele não vai aceitar te perder para o diabo. É um tempo de despertamento de Deus sobre a nossa vida. Se levanta nesta noite, inclina a sua cabeça. Nós já vamos daqui a pouquinho dobrar os joelhos, mas inclina a sua cabeça, faça a sua retrospectiva. Oh meu Deus, coloca nas mãos do Senhor aquilo que você não conseguiu tratar com as suas próprias forças. Nós ouvimos tantos testemunhos aqui nesta noite, irmãos, pessoas reconhecendo que não foi pela força deles, mas foi pela força do Senhor. Oh, que o Espírito de Deus te revista agora com graça, poder e autoridade, para você ter decisões acertadas no meio desta situação. Que o Senhor venha te guardar neste ano, para que você venha reconstruir muros que estavam caídos na tua vida, que seja reconstruído muros de famílias, que seja reconstruído
muros na vida financeira, que seja reconstruído muros no ministério, que seja reconstruído muros na vida profissional, que seja reconstruído a vida espiritual de algumas pessoas que estão aqui. Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa. Quem pode receber esta palavra e pode aplaudir a Jesus com a melhor salva de palmas que você puder. Se for para Ele, pode ser mais forte, mais duradouro. Orei-me.